Aqui com o treinador do Corinthians, após a vitória de 3-1 sobre o Atlético Goianiense, lanterna da competição, queria que você fizesse uma análise, por favor, professor, da partida do Corinthians nessa tarde. Bom, como tem sido uma constante nos jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? A gente teve uma oscilação durante o jogo, bons momentos um pouco mais abaixo ali do que a gente imaginava. Eu venho falando muito sobre isso se deve a todo esse processo de mudança, né, de uma ideia de jogo diferente, nova, de querer construir uma ideia nova, diferente do que eles estavam habituados, porém com pouco tempo para treinar, com pouco tempo de trabalho, porque a gente joga duas competições ali, uma no meio da semana, uma no final de semana, então isso acaba dificultando um pouco e isso faz, obviamente, com que a gente tenha um pouquinho mais de oscilação durante o jogo, né? A gente tem focado muito na mudança de comportamento, de ter um time com mais energia dentro de campo, de ser mais competitivo, de ser um time um pouco mais protagonista, assumir mais as responsabilidades. Só que isso é uma coisa que demanda tempo, é uma coisa que em pouco tempo aí, assim, é difícil de ver uma mudança muito significativa, né? Porque ele vem de um processo longo, né? de ideias um pouco diferentes. Então, a gente está nesse processo de construção e aí, naturalmente, durante o jogo, como foi hoje, que vocês puderam ver, a gente oscilou, né? Acho que na maior parte do jogo a gente acabou sendo superior, teve uma superioridade ali, soube aproveitar as oportunidades. Poderíamos ter até aproveitado melhor para fazer um placar até um pouco mais elástico, mas acho que a gente fez um jogo dentro dessas oscilações, um jogo seguro e que nos deu a vitória. Embora o Corinthians já tivesse eliminado da competição, a escolha foi por manter uma equipe principal, mais perto da equipe titular. Qual a motivação dessa escolha? Primeiro, a responsabilidade que a gente tem com a competição e com a instituição, né? O Corinthians, quando entra em campo, tem que entrar para vencer, independente da situação que está na competição. A gente tem que entrar para vencer, a gente tem responsabilidade com a instituição que a gente representa. Então, sempre que a gente tiver a oportunidade de entrar em campo com a força máxima, e independente dos jogadores de ser titular, ser reserva, a força máxima para o momento que a gente tem à disposição, a gente vai fazer essa opção. E dentro do cenário que a gente está tendo como foco principal agora o Campeonato Paulista, a gente aproveita para utilizar esses jogos do Campeonato Brasileiro para testar algumas situações e trabalhar algumas situações e utilizar mesmo como vamos dizer, como se fosse uma sessão de treino, óbvio, com todas as responsabilidades de um jogo oficial, como eu falei anteriormente. A gente está dentro de campo representando uma instituição enorme como o Corinthians e isso é uma responsabilidade grande e a gente tem ciência disso. Então, a ideia e eu gosto de passar essa mensagem para os atletas sempre. Independente de quem é o adversário, independente de qual é o jogo, de qual competição, se é amistoso, se é competição, o Corinthians tem que entrar para ganhar sempre. Então, essa mentalidade a gente tem exigido bastante. E como manter uma equipe toda ainda motivada para uma partida como essa, sem valer pontuação, porque o Corinthians já está eliminado, não tem mais como classificar, mas ainda mantém alto nível de competitividade? Colocando objetivos muito claros, né? E entendendo o processo, acreditando no processo, acreditando que a gente precisa disso, que a gente precisa de viver algumas situações para o nosso amadurecimento, para a gente ter uma maturidade maior e para que a gente possa ter a evolução que a gente imagina que a gente pode ter. Então, além do fato de que quem está vestindo a camisa do Corinthians tem que estar motivado sempre, como eu falei, independente do jogo. Se você tem o privilégio de vestir a camisa do Corinthians, independente do jogo que você está em campo, independente do dia, independente do momento, você tem que estar motivado, seja num treino, seja num jogo, você tem que estar motivado e honrar a camisa. Então, esse é um princípio básico, é um valor que a gente coloca à frente de qualquer coisa no nosso trabalho. Representar e respeitar a instituição e valorizar o privilégio que a gente tem de vestir essa camisa. Agora, em relação ao elenco, ao time mesmo, tem alguma prioridade para evoluir? Setor defensivo, setor ofensivo, setor de criação, enfim, tem alguma prioridade neste momento? Cara, assim, a gente tem olhado atentamente para buscar um equilíbrio, tá? Por quê? A gente tem criado muito nos jogos, a gente tem bastante oportunidades, né? De uma série de meses que a gente está à frente, a gente aumentou muito o número de gols feitos, né? Nosso número de gols feitos cresceu consideravelmente, porém, a gente ainda tem sofrido muitos gols, né? Então, a busca é por esse equilíbrio, para que a gente consiga, evidentemente, ter as vitórias, né? Então, acho que não tem um ponto único, né? É olhar para o jogo como um todo e buscar esse equilíbrio de ser uma equipe sólida defensivamente e continuar
promovendo a quantidade de oportunidades de gols que a gente vem promovendo durante os jogos e aproveitá-las. Por exemplo, no jogo passado a gente criou muito e aproveitou pouco e acabou sofrendo e perdemos o jogo. Então, assim, buscar esse equilíbrio e olhar para o todo. E acima de tudo, onde a gente tem colocado muita energia no nosso trabalho, é para a mudança de comportamento, para que a gente seja uma equipe com mais energia dentro de campo, mais competitiva, com mais vontade de duelar, de ganhar os duelos, de competir. Isso é algo que eu tenho falado muito para eles, porque é o que o nosso torcedor espera quando o jogador sai daqui e chega lá no profissional. É esse perfil de jogador que o nosso torcedor quer. E a gente precisa focar nisso. Agora, diante da eliminação precoce no Campeonato Brasileiro, dá para usar a palavra obrigação do título do Campeonato Paulista? Cara, o Corinthians, toda competição que ele entra, ele tem a obrigação de brigar por título, né? Seja no Sub-20, seja no Sub-15, no 17, no profissional, o Corinthians sempre entra para ganhar. O tamanho do Corinthians diz por ele mesmo. Então, essa obrigatoriedade, ela está presente sempre, né? E é o que eu falo para eles, assim, é uma pressão, só que é uma pressão que a gente tem que encarar, mais uma vez, como um privilégio, porque a vida toda a gente quis estar aqui. Então, se a gente está aqui e a gente tem a oportunidade de viver isso, é essa pressão que a gente quis viver a vida inteira. A gente trabalhou a vida inteira para estar aqui, né? Então, aproveitar isso da melhor maneira possível. Entender que essa pressão ela vai estar presente sempre, né? Então, essa questão da obrigatoriedade, Corinthians, cara. Corinthians sempre tem. Obrigado. Ô Larucci, eu queria que você falasse hoje da lateral esquerda, que o Denner, assim como os outros meninos, o Gui, o Luiz e o Diego, foram para o Sub-17 momentaneamente. E hoje o Caio Garcês foi o titular na lateral, né? Ele é um jogador que está emprestado até o começo do ano que vem. E agora com a descida do Denner, é ele quem vai ser o dono da posição. E como você avalia essa evolução dele, né, que chegou esse ano e tem estado com o Sub-20? Então, na verdade, assim, nós jogamos sem lateral esquerdo hoje. O Caio, ele foi um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, né? Então, apesar de estar com a camisa 6, a gente montou uma estrutura com 3 zagueiros e a gente usava o Kaique fazendo o corredor lateral ali pela esquerda. Então, não tinha um lateral. A gente tinha o Maná na direita, com mais profundidade, jogando mais na frente, o Kaique pelo lado esquerdo dando essa amplitude, e aí por dentro com 4 jogadores, o Bahia, o argentino, o André e o Pedrinho, né? E o Beto centralizado. Então era uma ideia quase de um 3-4-3 ali, virava um 3-2-5 em alguns momentos. Então a ideia era de uma estrutura com 3, a gente jogou sem o lateral esquerdo, que é uma ideia que a gente vem trabalhando e que a gente vem colocando em prática, às vezes sem o lateral esquerdo, às vezes sem o lateral direito, a gente vai fazendo essas inversões e está ajustando o time dessa maneira também. Com a descida dos meninos para o Sub-17, como isso atrapalha no dia a dia, ali na semana? Porque desde semana passada eles estão com o Sub-17 e voltaram, né, já que eles têm idade para estar lá. E como isso atrapalha para a continuidade, principalmente agora para o começo da terceira fase do Paulista, já nesse final de semana? Então, assim, para os jogos do Campeonato Paulista eles vão estar com a gente, né? Então amanhã eles treinam com a gente normalmente, vão fazer o jogo no final de semana. A gente precisa entender que institucionalmente o Corinthians tem objetivos e eles podem ajudar a gente a alcançar esses objetivos no Sub-17, então a gente tem que ter esse cuidado de transitar, mas interfere um pouco no trabalho, não tem como negar, interfere às vezes fazer o treino sem alguns jogadores, alguns que às vezes podem ser titulares, outros não, então assim, a gente acaba ficando um pouco refém desse momento, mas é natural, o processo ele é natural, ele faz parte, é importante para esses meninos também vivenciarem o Sub-17 e jogarem o Sub-17, né? Ainda mais no momento crítico como está lá de busca por classificação, uma fase aguda da competição. Então, a gente vai conseguindo conciliar. Como eu tenho falado sempre, assim, a gente tem buscado fazer as coisas com o carro em movimento, né? Então, assim, fazer os reparos ali com a aguda da competição. Então, a gente vai conseguindo conciliar. Como eu tenho falado sempre, assim, a gente tem buscado fazer as coisas com o carro em movimento, né? Então, assim, fazer os reparos ali com o carro em movimento é desafiador. A gente sabia que seria difícil, que seria um processo. Quando a gente assumiu, a gente já sabia que o Campeonato Brasileiro ia ser muito difícil da gente buscar uma classificação. A gente esboça uma reação ali, chega perto da zona de classificação, acaba depois distanciando por alguns resultados ruins. Mas a gente sabia que seria assim, e a gente está muito focado em fazer o trabalho, confiando no processo, no longo prazo, porque a gente sabe que a gente tem coisas boas para colher pela frente, com essa geração que vai vindo 2007 também lá do Sub-17, e a geração 2006, 2005 que a gente tem aqui também. Então a gente está confiando bastante nesse processo em longo prazo.